Olá, candidata! Olá, meu candidato! Tudo bem? Nós vamos entrar agora nesse mundo maravilhoso da Media Training. Você já ouviu falar nisso? Acho que sim, né? A Media Training é a maneira de você se expressar, se comunicar através das entrevistas, entrevista no rádio, entrevista na TV, na teleconferência, as lives que você irá fazer com os amigos e com futuros cabos eleitorais. Então, é um mundo maravilhoso que nós vamos agora iniciar. Primeiro, nós vamos para a rádio. A entrevista na rádio, claro que você, como candidato, como candidata, já deve preparar algumas perguntas, por exemplo, as tuas propostas na área da saúde, na área da educação, transportes, enfim. Especialmente, eu digo o seguinte, naquilo que você mais domina. Sempre perguntando, isso que eu vou falar, eu domino bem ou eu preciso pesquisar antes de ir lá para a rádio? Outro detalhe, chegue com antecedência, uns 20 minutos, até para conversar um pouquinho com o radialista. Se você puder levar algumas perguntas, é melhor, porque ele vai, claro que ele poderá fazer as perguntas dele, mas se você leva algumas perguntas, vai encaixar com aquilo que você realmente sabe responder com fluência. Porque às vezes uma pergunta ali de improviso não pode ser, digamos, respondida a contento porque aquele assunto você não domina bem. Então, já leve algumas perguntas, chegue com antecedência, relaxe. De qualquer forma, um pouquinho de ansiedade vai aparecer. Mas o que eu quero de você é que saiba que a rádio, em muitos municípios, ela é muito mais potente do que os canais televisivos, a televisão. Depois, nós vamos aprender como falar na TV. Agora, no momento, estamos com as rádios. As rádios, entra a entonação da voz, vale tudo. Hoje, inclusive, muitas rádios já são filmadas em razão da internet. Então, comporte-se. Posso gesticular lá na rádio, Acácio, mesmo que não tenha internet? Gesticule. Quando você gesticula, você fala com todo o teu sinestésico ajudando mãos, a maneira de você expressar, isso vai influenciar lá no rádio que aquele teu eleitor acabou de ligar, lá em casa ou no automóvel. Se você joga uma expressão com as mãos, vai transmitir através das ondas e vai chegar lá, ele vai perceber que você está animado, motivado, à vontade para dar uma entrevista. Então vamos agora iniciar com a rádio. Na rádio, geralmente fica o radialista e se ele convidar alguém, no lado fica o entrevistado. Então chegue com antecedência, tome ali um pouquinho de água, leve um pouquinho de água, se for uma entrevista mais longa, e lembre-se, as respostas devem ser respostas completas. Vale dizer, responder aquilo que ele te perguntou. Claro, tem que verificar, analise se não vai te comprometer. Isso é muito importante. E também, eu sempre digo, verifique se essa pessoa que vai te entrevistar não é de um partido contrário e vai querer pegar no teu pé. Tudo tem que ser analisado. Esse mundo da política é um mundo meio danado, tá bom? Então, abra os olhos. Vamos iniciar então. Geralmente toca uma música antes. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Muito bem. Aqui na Rádio Águia, 9 horas e 45 minutos, temperatura 28 graus aqui na capital. As ondas do quadrante norte para o sul, 2 metros de altura, ótimas para você do surf. Com o patrocínio do curso de oratória Cássio Garcia, como falar em público com naturalidade, como influenciar pessoas e como fazer amigos. E também do Instituto Motivacional de Expressão Verbal Eleitoral.
eu estou, nesse instante, nesse programa, como se tornar um candidato vencedor, com a honra de entrevistar aqui nos nossos estudos da Rádio Águia, o candidato a prefeito aqui do nosso município, Acácio Garcia, que ele vai dar dicas maravilhosas, dicas importantes, como se tornar um candidato vitorioso nas próximas eleições. Bom dia, Acácio. Bom dia, ilustre amigo. Eu começo com uma pergunta básica. O candidato, por que quer ser político? Por que quer ser candidato a prefeito? E eu queria também que o candidato me dissesse o que é que vem a ser a política, numa época em que tudo anda, né? O pessoal está muito temeroso, meio foragido, o pessoal está longe, não quer se envolver muito com a política. Eu pergunto o que vem a ser a política e com que apoio o futuro candidato ele deverá contar. Bom dia, Eduardo, muito agradecido. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes aqui da Rádio Águia, dizer que a satisfação é minha, Eduardo. A satisfação é minha, eu quero me apresentar. Sou Acácio Garcia, candidato a prefeito aqui no município. E é uma honra estar aqui na Rádio Águia trocando ideias com tantos novos candidatos que estão saindo para essas próximas eleições. Eu queria dizer que a sua pergunta, falando sobre o meu perfil, né? E também algumas dicas sobre como contar com apoio. Eu quero dizer que tudo é importante, caros ouvintes, especialmente a você que está sonhando em se candidatar. Alguns já estão, né, já com a prévia candidatura já correndo, dizer que você tem que contar especialmente com apoio partidário. Verificar se a filosofia do teu partido é a mesma. Outro detalhe, você está vocacionado para esse cargo como prefeito ou como vereador? Por quê? Isso aí é importantíssimo. E as perguntas, posso contar com o apoio incondicional da minha família? A família é tudo. Se não tiver apoio da família, ele já está lascado. Dos amigos, tem que ter todo o apoio dos amigos. Sempre perguntando, a filosofia do meu partido combina com o meu modo de pensar, de sentir e de agir? Porque se não combinar, Eduardo, se não combinar, ele vai ter que sair fora e dizer o seguinte: olha, eu penso de uma maneira, a minha maneira de agir é outra, a filosofia do partido não tem nada a ver com a minha, e sai fora. A minha capacidade de viabilizar os recursos, isso é interessante, vai até o final da campanha, porque você tem que ter um controle do financeiro. Sim. Já programar, fazer um planejamento até o final da campanha. O período político da campanha deve ser estendido, né, com um período que tudo seja permitido por lei a fazer, bem como apresentar os compromissos de campanha. Isso aí tem que ser muito bem avaliado. E ainda outra coisa, ilustre radialista, outra pergunta que eu faço: quantos dias você deve ou terá para atrair e convencer e conquistar os eleitores? Você tem que colocar metas. Como é que estão esse meu tempo? Como é que eu vou... Né? Outro detalhe, as panfletagens, porta de fábrica, ruas, praças, universidades, comércio local, colégio, enfim, todo local aonde o povo estiver é o melhor local para você fazer a sua panfletagem, pedir o seu voto, né, para que dê resultado. E não tem outra, você tem que treinar bem a sua equipe. A aparência da equipe também. A equipe tem que estar afinado com você. Ou melhor, afinada com você. No modo de pensar, sentir, agir. A equipe tem que ser o teu braço direito. Acredito que respondi, Eduardo. Muito bem, claro que esclareceu, Acácio. Acácio, eu estou recebendo aqui as mensagens que estão vindo pelo celular, vindo pela internet,
Está o município todo escutando o nosso programa, Cássio. Que satisfação, que bom. Eu queria avisar a todos os ouvintes, depois eu vou fazer as perguntas que eles estão me trazendo, tá, Cássio? Mas eu queria dizer para todos os ouvintes que o candidato Acácio Garcia, candidato a nosso prefeito aqui no nosso município, ele trouxe algumas obras, ele trouxe algo, né? Ele sempre falou que a boa comunicação é tudo para você que está saindo, está se ensaiando para essa candidatura. Então, um livro que ele deixou aqui, A Boa Comunicação no Dia a Dia. Ele deixou outro, Histórias e Frases de Efeito para uma boa comunicação, um bom discurso. Vença a timidez de falar em público. Ainda falando em público com naturalidade. Deixou ainda como falar em público com autoestima. E você que está treinando a oralidade. Então ele deixou aqui conosco 6 livros. São 7 livros que ele deixou, são obras dele, que serão sorteados a você. Os 7 primeiros que ligarem para cá vão ser agraciados com o livro do Acácio Garcia. Mas, Acácio, as perguntas que estão chegando a nós. Candidato, eu quero saber se conhecimento é poder. Já o Talarico perguntou, candidato, quais são as funções de um político? O Talarico é um forte candidato, viu, Acácio? E a Maria Estela perguntando, o candidato poderá ser assessorado por quais profissionais? E a última pergunta, para não ficar muito confuso, o que significa, ou qual é a diferença entre marketing político e marketing eleitoral? Cássio, fique à vontade. Alguma dúvida? Sei que foram 4 perguntas, eu vi que você anotou, mas nós vamos passo a passo. Eu vou recordar e dizer que realmente eu tenho a certeza absoluta que você vai esclarecer essas 4 dúvidas dos nossos futuros candidatos aqui no município. Eduardo, eu estou vendo o interesse desse pessoal em buscar conhecimento sobre a política. Eu vi ali você fazendo, né, oferecendo meus livros, até alguns assessores já ligaram para mim, dizendo o seguinte, Acácio, mas se você é candidato, você não pode oferecer, né, livros aí de presente, de brinde. Eu vou ser candidato daqui a 3 anos. Quero ser realmente prefeito, mas daqui a 3 anos. Quer dizer, ainda falta muito tempo e a lei permite, no caso, né, eu estou distribuindo para a rádio, eu estou distribuindo para o pessoal que está interessado em conhecer um pouquinho sobre política. Mas vamos lá. Eu sei que muitos fizeram perguntas. Parabéns a todos vocês que estão aí participando, interagindo. Então, a primeira pergunta foi se conhecimento é poder. Depois você também perguntou, alguém me perguntou, o candidato poderá ser assessorado por quais profissões? E a última pergunta foi, o que é que significa marketing político comparando com marketing eleitoral? Eu quero começar pela mais fácil. Na vida, tudo se começa pela mais fácil. Em primeiro lugar, o candidato deve se assessorar por profissionais, ciências sociais, da estatística, administrador, um bom advogado. Alguns problemas vão aparecer e um bom advogado vai resolver. E especialmente por um bom assessor de imprensa. A segunda pergunta, se não me falha a memória, é conhecimento é poder? E como? E como? São funções do político. Tá? Conhecimento é sim, meus caros amigos, conhecimento é poder. Aquele que tem é como se fosse uma locomotiva, aquelas forte, puxando 100 vagões de conhecimento. É tudo. A gente sabe quando vê um político que tem conhecimento e quando está tapeando de lero-lero. Então, na campanha, o pessoal tem que saber que ela é uma disputa. E outro detalhe, muitos têm o adversário como inimigo. Não, adversário não é inimigo. Eu tenho muitos adversários que são meus amigos, né? Divergimos de ideias, mas não inimigos. O que é isso? Mas você tem que ter vontade de ganhar.
estrutura organizacional e financeira firmes e fortes, com planejamento. Ter apoiadores. Os apoiadores são como se fossem anjos. Tem uma frase que diz o seguinte: amigos são anjos que nos levantam pelos pés quando nossas asas não conseguem mais voar. E nada pode ser desprezado, pessoal. Tudo aquilo que puder mostrar a vitória lá em frente, você tem que acatar. Você tem que saber, né, que vencer uma eleição, você tem que convencer. Para vencer, tem que convencer. Para ganhar, tem que querer ganhar. Sempre haverá o ato de governar e um discurso eleitoral. Você sabe que são diferentes, né? E outro detalhe interessante: estude, planeje a tua capacidade de liderança. Você tem que ser um líder. Nós candidatos, somos líderes. Ter valores éticos. Sim, porque política é a ciência da arte de conquistar votos. Imagina. Eu tenho aquela frase minha aqui: política é a arte de somar. É a arte de fazer amigos, mas é a arte de conquistar votos. Trabalhe também sempre com as pesquisas, as qualitativas, as quantitativas. Lembre-se, não há vitória sem a compreensão do fenômeno da comunicação e sem planejamento da comunicação do candidato. Por isso que a boa comunicação, um bom curso de oratória e o saber se comunicar, inclusive até pelos meios hoje, né, da internet, é muito, mas muito interessante. Todo mundo sabe que ganhar é o objetivo inicial, ganhar as eleições. Agora, quando se trata de governar e fazer uma gestão de forma democrática e republicana, deve ser uma meta essencial. Eu pergunto, o que é que vem a ser a meta? Meta são sonhos com datas. Quando alguém coloca uma data no seu sonho, pode ter certeza absoluta, caros ouvintes e caros interessados candidatos, quando alguém coloca uma data no seu sonho, o universo vai conspirar para tornar o teu sonho uma realidade. O marketing eleitoral é um pouquinho diferente, né, da comunicação política. Não só para candidatos, como também para os assessores. Todos têm que estar envolvidos de marketing. O que é marketing? Marketing é dar bons motivos ao cliente. Bons motivos aos eleitores. Então, todo mundo, né, tem que estar, através de uma comunicação política, tanto os assessores, consultores políticos, qualquer um que de qualquer forma possa te auxiliar, interferir, interpelar durante toda aquela campanha eleitoral que às vezes dura e dura bastante. Nós já estamos treinando há 3 anos, ainda faltam 3 anos. O objetivo principal para poder implementar na campanha é você só prometer aquilo que possa cumprir. O marketing eleitoral proporciona técnicas e ferramentas pela qual qualquer candidato pode participar e competir no fato de concorrer com chances muito grandes de vencer e ser um político de sucesso. A eleição, como todo mundo sabe, é um jogo difícil de ser jogado. Porque poucos vencem, né? São muitos candidatos, a prefeito no caso. Nós estamos aqui com quase 30 candidatos e só tem uma vaga. Então é sempre bom perguntar: quais são as minhas funções como político? O que é que eu quero ser? Né? Enfim, que cargo que eu quero? Sempre tenha bem delineado para não entrar no caminho errado. Às vezes a tua vocação é para ser um vereador e você está pensando como prefeito. Às vezes você está pensando como prefeito, mas o que você queria mesmo era ser um deputado. Enfim, saiba bem, qualifique lá quem são os seus assessores no lazer, no transporte, na saúde, na segurança, na educação, e sabendo que você, candidato, você é um escravo das leis. Você tem que obedecer às leis. Trabalhar junto com a sua equipe, com os assessores, né? Um verdadeiro espírito de equipe. Trabalhar em equipe significa dar as mãos no sentido real,
no sentido figurado, e comunicação. É importante, né, saber a diferença de marketing político e marketing eleitoral. Foi a pergunta que me fizeram. Então, será que ele pode ajudar na campanha? Conhecer os pontos fortes e os pontos fracos do adversário é muito interessante. E também saber como é que o concorrente agirá se você pensa de uma maneira e ele está no outro caminho. Você tem que conhecer muito do concorrente. Há aquela gana pelos votos e é interessante que você, mais importante do que você pedir o voto e ganhar voto, é tirar os votos do concorrente. O marketing eleitoral e o marketing político é um conjunto de planos desenvolvidos para que um candidato possa, na opinião pública, influenciar as relações e as ideias e ter uma decisão para o voto. Hoje, o marketing eleitoral é a ferramenta mais importante para levar à vitória de um candidato no dia das eleições. Mas, para tanto, o candidato tem que organizar as informações, comunicação, a propaganda organizacional e operacional. O marketing eleitoral, mais a comunicação, é a ferramenta mais importante para o bom andamento de uma campanha e também até para que ela possa deixar o candidato sobreviver por muito tempo. O marketing eleitoral, juntamente com a comunicação, é um meio de transformar pessoas comuns em pessoas políticas. A grande diferença. E no marketing eleitoral, você faz estudo do mercado eleitoral, isto é, dos eleitores, propondo ações condizentes com o conhecimento. Já na propaganda eleitoral, esta é a técnica de convencer e trabalhar as informações vindas lá do marketing eleitoral. Sabendo qual é o seu público, por isso que eu digo, faça perguntas, faça perguntas. Se você sabe qual é o seu público, você vai levantar alvos, vai ajudar na criação da imagem, dos tipos de discursos, dos programas políticos, das propagandas, da bandeira de campanha, porque os eleitores são bombardeados por informações o tempo todo. E essas informações elas serão processadas ou poderão ser apagadas, deletadas. E é o marketing eleitoral que, bem produzido, torna a comunicação eficiente na arte de fazer. O marketing eleitoral, é claro, posso definir como saber informar e comunicar as ideias do candidato, valorizando e seguindo as necessidades dos que irão ouvi-los.